Vocação, o primeiro passo para uma jornada de fé. Missão nas ruas e corações, sua verdadeira paróquia. A serviço do amor ao próximo em gestos concretos. Na escrita, suas palavras, um legado de sabedoria. Inspiração, sua vida, um convite à doação. Triunfo, uma vida que se tornou testemunho de fé e amor. Frei Aldo Colombo, memória e fé. Eu nasci no século passado, na primeira metade do século passado, 1937. Meu berço aconteceu no município, naquele tempo era distrito de Rolante. E minha mãe teve 9 filhos. Eu era o 9º da turma e ela faleceu precocemente. Eu estava com 1 ano e meio quando a mãe faleceu. Aí os 4 irmãos mais novos foram cedidos, não foram adotados, cedidos para a educação, para os tios, e eu, mais pequeno, fui com a avó Teresa. Ela teve 14 filhos e dizia não estar acostumada a uma casa sem criança. Então ela adorou o netinho. A minha família era, em termos de religião, era fervorosa e fundamentalista. Então me encaminharam sempre nesse sentido de temor de Deus e o comportamento. E desde o começo eu tive uma peculiaridade que eu não sei de onde veio. O amor para a leitura. Eu era doido pela leitura. E quando eu fui para a escola já comecei a aprender a ler. Então, quando chegava o Correio Rio-Grandense, meu tio era um agente do jornal, eu lia totalmente. Anúncio e tudo, eu lia tudo. E depois eu contava para a avó. Eu vi no jornal, no Correio Grandense, um fradezinho com as mãos erguidas, pregando o Evangelho. Ele disse, olha aí, eu vou ser um desses. Mas eu nem sabia o que era. E o pessoal andou incentivando, não, vai, quem sabe? E aí com 12 anos eu fui então para o seminário, Vila Flores, depois Veranópolis, Flores da Cunha na sequência. E 14 anos depois, naquele tempo era currículo, 14 anos, eu fui ordenado em Porto Alegre. 1964. Tradicionalmente, naquele tempo, os seminários vinha de Pio X, do Conselho de Trento, eram entidades totalmente fechadas. Não tinha contato nenhum com o público. E o período normal era 14 anos. Depois de 14 anos, tu te forma padre. Então, quando eu saí de casa, a impressão é que estava se despedindo para sempre. Então, uma tia-avó que também morava dizia, vamos se ver no céu. Mas aí depois, naquele período, começou a mudança. Então, depois do primeiro ano, nos deram 15 dias de férias. Foi a primeira vez que tive férias. Porque colegas meus, anteriormente à minha ordenação, teve alguns que ficaram 14 anos. Então, na primeira missa, dizia, olha, esse teu irmão, ele já está casado, esse não conhecia mais os familiares. No seminário de Vila Flores, o meu primeiro seminário, éramos apenas 300. Eu digo 300 órfãozinhos, cada um disputando o seu espaço e não tendo referência nenhuma. Daqueles 300 de Vila Flores, nós formamos padre uns 10. Porque muita gente ia para o seminário para estudar, né? O estudo do seminário era muito forte, tanto que colegas meus saíram, acabaram juiz de direito, professor de universidade, quer dizer, o nosso estudo. Nós estudávamos o tempo todo, inclusive de domingo até o meio-dia. Aí depois de 14 anos, num belo dia o bispo chega, nós éramos 7, o nosso grupo.
fomos ordenados. Até ali era vida enclausurada praticamente. Aí no dia seguinte já vai para o campo, vai rezar a missa, vai fazer isso, fazer aquilo. Nós éramos totalmente inexperientes, não sabíamos como fazer. A primeira missa então foi lá em São José, com toda a turma, os colegas e companhia, arco de triunfo e foguetes, enfim, aquela história, né? A primeira missa que valia. Até se criou uma certa distância, um certo respeito. Não era mais o Aldo, mas era o Frei. Então era num patamar muito alto. E a gente ficava assim, impressionado. Frei com 26 anos, mas com idade mental de 12, 13. Aí o pessoal vinha beijar a mão, ou então o pessoal vinha confessar. A gente ficou uma vergonha, digo, quem sou eu para... Essa pessoa é muito mais antiga, muito mais virtuosa, muito mais encaminhada na fé, mas era o sistema, né? Aí então fui para o campo aberto, trabalha, fiquei um tempinho trabalhando assim, de repente chegou um freire e disse, olha, o provincial decidiu que você se matricule na PUC para estudar comunicação. No fundo era a minha paixão, eu nunca externava isso, eu achava que eu ia ser um bom missionário, um professor. Aí fui para a PUC, frequentei, naquele tempo era 4 anos, né? Aí quando me formei, recebi como recompensa uma bolsa de estudos na França. Fiquei 1 ano em Paris. Não, em Paris, sabe, tu é um estrangeiro no meio dos franceses, e os franceses não dão muita importância aos que se criaram lá embaixo. Mas aí um senhor, que era também estrangeiro, um dia me procurou e disse, tem uma colônia de portugueses que eles não têm missa, não tem nada. Então acertamos que uma vez por mês eu ia rezar missa na comunidade Garches-la-Coquette. Pegava o trem, 80 quilômetros. Então aqueles portugueses ouviam a missa em português, eles choravam. A saudade da pátria. E no fim da missa chegava uma fila na sacristia, querendo que eu escrevesse uma carta para o pai, para a mãe, para a esposa, dizendo, olha, o fulano esteve aqui, estava na missa, ele está bem e tal. Fidodo, ele vai para casa. A minha diretora, Madame Miriam Carr, disse, não, você faz o seu espaço. E tinha a Rádio Nacional Francesa, tinha um canal internacional. Então, eles me deram um espaço, 10, 12 minutos, uma vez por semana, eu ia... Deixa eu dizer alguma coisa. Eu comuniquei aqui para os freis por carta, né? Aí o colega meu, Frei Isaías, gravava a minha palestra lá na França e passava aqui nas nossas emissoras de rádio. Permaneceu 1 ano, a diretora queria que eu continuasse, porque eu não criava problema. Mas tinha prometido ao meu provincial, digo, não, vou de volta. Aí cheguei e disse, muito bem, a partir agora, da semana que vem, você assume o Correio Rio-Grandense. Sim, não, depois de algum tempo já dominava mais ou menos o jornal e teve mais colaboradores que foram acrescentados. Aí comecei a escrever uma coluna e aí foi uma coqueluche, porque eu pegava sempre um fato concreto, né? O presidente fulano fez isso, aquilo, e depois vinha a consideração moral. Tinha um colega meu, Frei Ruvilho, saudosa memória, um cara assim extraordinário. Disse, não, vamos pegar tuas crônicas, vamos publicar num livro. Eu, mas que publicar? Mas ele publicou, então eu olhava o livro assim, eu imagino a satisfação de uma mãe quando tem um bebê. Eu olhava o livro, mas é meu esse livro? Mas depois as oportunidades se abriram, aí em contato com as irmãs Paulinas, Livraria São Paulo, aí comecei a editar regularmente, e até que parei por idade, mas senão teria ido a campo. Aí teve o capítulo provincial, porque os capuchinhos têm um sistema democrático, e lá no capítulo a eleição é voto direto, todo mundo é candidato. Aí eles fizeram uma coisa que eu não aprovei, mas tive que aceitar. Eu fui nomeado para o cargo de ministro provincial, quer dizer, era o presidente da coisa. Eu não tinha nenhuma experiência, porque eu vivia
lá afundado no jornal. Aí tem que começar a tomar conta o tempo de estudante, estudantes já rebeldes, estudantes que não sei o quê, e o mundo que evoluía. Aí fiquei 3 períodos, mas foi um grande aprendizado, porque a gente aprende na vida, né? Não tem aula que ensina como você vai ser superior. Depois de 4 anos no Rio, eu voltei, mas já voltei meio vencido, né? Eu não queria mais trabalhar no jornal, eu tinha cansado. E aí pedi para o provincial, depois de uns anos, que já estava em Caxias, e me dá um ano sabático. Um ano sabático é de 6 meses. É um período que o religioso não tem compromisso nenhum. É um período de formação, de espiritualidade e de lazer também. Aí o provincial disse, está bem, mas nós pensamos de você para Garibaldi. O provincial era Dom Cleoniro, bispo de Bagé atual. Aí para mim foi um espanto, que o Garibaldi, eu nunca havia pensado na possibilidade de Garibaldi. Aí ele viu meu espanto e disse, faz o seguinte, tu tem 15 dias para responder. Aí de noite eu não consegui dormir. Aí de manhã levantei, toquei o telefone provincial, topo a parada, vou para Garibaldi. Getricídio uma vez se livra e assumi um compromisso comigo mesmo. Não sei o que vou encontrar em Garibaldi, mas eu vou gostar de Garibaldi, vou amar Garibaldi. E foi o que realmente aconteceu. Cheguei em Garibaldi, amei, adorei e continuo amando o povo de Garibaldi, a comunidade de Garibaldi, né? E aqui me recorda muito da minha infância, apesar que minha infância foi no interior, mas pessoas simples, onde todo mundo tem nome e sobrenome, onde o avô morava na casa, morou o filho, assim por diante. Garibaldi é um encanto. Aí eu cheguei em Garibaldi, sempre me pareceu estar em casa. Eu amo Garibaldi. As raízes daqui são as mesmas lá da minha terra. Eu amo as comunidades do interior, mas também o centro também é bem transitável. E ainda esses dias fui homenageado com honroso título de cidadão de Garibaldi. E eu estava em Caxias e o diretor da Rádio Garibaldi, saudoso Frei Nestor Ferronato, uma figura impressionante. Então ele dizia, por que Garibaldi não ia bem na equipe local? E o Frei Nestor dizia para o provincial, Garibaldi só melhora se o Frei Aldo vier para lá. E tanto insistiu que acabei vindo. Então eu cheguei, o Nestor me acolheu em festa, só que ele, um ano depois, deu um problema de saúde e acabou falecendo. Ele tinha um programa que não sei quantos anos ele comandava. Aí, no dia seguinte, colocaram um programa antigo. No terceiro dia disse, deixa que eu faço. Não fui nomeado por ninguém, quer dizer, não sou funcionário da rádio, mas continuo há 13 anos com este programa. Que, aliás, eu vinha fazendo em Caxias também. Eu gostava de uma mensagem no início do dia, né? Momento da espiritualidade. Nesses 13 anos, eu só falhei 2 dias. Um dia que não me acordei. Outro dia que está muito ruim, cheguei lá, comecei, mas fui embora. Mas se não, eu adoro, quando eu acordo feliz, porque eu vou lá para a Rádio Garibaldi. E numa pesquisa feita, o programa deu lá em cima no Ibope. É muito ouvido. Claro, a minha audiência não é agorizada, mas pessoas de meia idade, pessoas aposentadas, assim, tem muita audiência. Mas realmente a minha função é na paróquia. Frei Jadir me nomeou para a paróquia e acabei ficando. E eu gosto de tudo na paróquia, mas tem um momento que eu realmente prezo muito. Não posso dizer que gosto porque não é questão de gostar. É na hora do sepultamento.
É um momento denso, que a família está sem horizonte, sem nada. É um momento muito bonito para falar. Eu digo, porque o argumento está aí no meio, né? O pessoal está diante do morto, diz, opa, a coisa... Então, eu realmente, quando sou convocado, eu gosto de estar lá, de partilhar a dor com o pessoal. Eu sempre tive convicções muito fortes. Agora, sempre privilegiei também o diálogo. Se a pessoa pensa diferente, ela tem um direito. E sempre fui avesso à briga. Tem mil maneiras de consertar coisas, nunca brigando, né? Então, isso é importante para o povo, porque a figura do padre, normalmente, ela já inspira um pouco de medo. E aí, se o padre bate forte, aí sim. Ao longo dos anos, eu escrevi pelo menos 1.500 crônicas sobre o olhar diferente. Uma delas é esta. A vida é uma grande escola. Desde o nascimento até a morte somos aprendizes e aprendemos com os acertos e erros nossos e os demais. Precisamos aprender a viver e, se formos inteligentes, aprendamos a envelhecer. Algumas normas que eu tirei da Regina Brett, uma escritora norte-americana. Deus ama você porque Ele é Deus e não por qualquer coisa que você fez ou deixou de fazer. Segundo, tudo o que importa no final é que você amou. Terceiro, saia da casa todos os dias. Os milagres estão esperando por você lá fora. Quarto, faça as pazes com o passado, assim ele não atrapalhará o presente. Quinto, aos que se queixam do vento, aos que esperam que o vento mude e aos que procuram ajustar as velas. Sexto, a vida é muito preciosa para desperdiçá-la odiando alguém. Sétimo, o seu trabalho não vai cuidar de você quando estiver doente. Seus amigos e familiares o farão. Oitavo, você não tem de ganhar todas as vezes. Aceite perder e continuar em paz. Nono, a vida não está amarrada com um laço, mas ainda assim é um presente. E por fim, 10, tudo na vida pode mudar num piscar de olhos, mas não se preocupe, Deus não pisca. E tenha certeza, o melhor ainda está por vir.